Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma aula, continuidade da nossa lei orgânica, direto ao ponto, aula 3, tá bom? Essa parte é uma parte muito tranquila, está na nossa lei orgânica, a partir do artigo 10. Também está na sua lei orgânica, como eu já ensinei você, entra na internet. E a partir do artigo 10 a gente fala de uma parte muito importante aqui, bem tranquila também, que é sobre a organização administrativa do DF, beleza? É uma parte que cai muito e, resumidamente, nós vamos falar da administração regional, tá bom? E do administrador, tá aqui, ó, da organização administrativa do Distrito Federal. Como você já viu na Constituição, lá na Constituição Federal, no artigo 32, é vedada a divisão do DF em municípios, tá bom? É vedada a divisão do DF em municípios. Logo, aqui já fala que ele é organizado em regiões administrativas. E aí fica fácil para você, porque está dizendo aqui, ó, que o DF organiza-se em regiões administrativas. Tá bom? O que você tem que entender em relação à região administrativa? Para que eu possa ser o mais objetivo possível aqui com você, eu já vou direto ao ponto. Ó. As regiões administrativas, hoje, atualmente, eu tenho 33 regiões administrativas. A última foi criada em 2019 aqui, que é a região administrativa de Arniqueira, tá bom? 33 regiões administrativas. E observe que a 01 aqui é o plano piloto, que na verdade é Brasília. Plano piloto foi uma conveniência do governador em colocar plano piloto, mas aqui você entenda como Brasília, a região administrativa de número 1, tá bom? Tá aqui, ó, Brasília. Beleza? Tranquilo? Então, resumidamente, pessoal, essa parte nós vamos falar sobre a região administrativa e também sobre o administrador. Vamos direto ao ponto. Essa região administrativa, ela integra a estrutura administrativa do DF, beleza? Muito bem. Aqui, ó, ela integra, porque o DF é dividido em regiões administrativas. Não é cidade satélite. Se você ouvir ou se você vir algum deputado falando, ou governador cidade satélite, esse cidadão não merece o seu voto, porque ele não sabe o mínimo que é região administrativa. Tranquilo? Essa região administrativa, guarde isso, vamos para o nosso quadro. Ela deve ser criada ou extinta por lei. Essa criada ou extinta por lei não é por decreto, não é por ato administrativo e é de iniciativa do governador do Distrito Federal, é competência privativa. Se você for lá no artigo 13, inciso 2, ó, o artigo 15, inciso 2, ele vai falar sobre compete privativamente ao Distrito Federal, inciso 2, criar, organizar e extinguir regiões administrativas. Observe que essa criação é de iniciativa do governador, mas cabe aos deputados distritais, tá bom? Cabe aos deputados distritais, porque está na lei orgânica aqui, no artigo 13. A criação ou extinção de região administrativa ocorrerá mediante lei aprovada por maioria absoluta. Tome cuidado que geralmente uma lei ordinária, que é a regra, lá no processo legislativo, ela é criada por maioria simples, mas aqui a lei está dizendo que é maioria absoluta, tá bom? Então, voltando ao nosso quadro, que é o que importa para você guardar esse nosso quadro para a sua prova, você pode até tirar um print dessa parte, que essa parte ela é extraordinária para você lembrar em prova. Então, ela é criada por iniciativa do governador, mas ela é aprovada na Câmara Legislativa por maioria absoluta dos deputados distritais, tá bom? Ora, quando criada uma região administrativa, se criar uma nova, automaticamente será criado um conselho tutelar. Então, essa região administrativa, ela entrega a estrutura do DF e cada região administrativa terá um conselho de representantes comunitários com funções
consultivas e fiscalizadoras na forma da lei, tá bom? Com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. É muito tranquilo guardar isso. Está aqui no artigo 12, ó, da nossa lei orgânica, e você pode entrar lá na redação da lei orgânica, no texto, que diz também: com cada região administrativa terá um conselho representante de comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Tá bom? Agora falando um pouco do nosso administrador regional, o que você tem que guardar? Na prática, ele é escolhido pelo governador, mas a lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha. Ora, o DF, pelo fato de ele se parecer muito com o município, eu teria a mesma ideia, a mesma possibilidade de eu eleger como se fosse um prefeito, entre aspas, por meio de participação popular. Só que aí eu tenho muita influência política, eu tenho aquelas questões de interesse de ordem maior que impossibilitou a criação dessa lei até hoje, tá bom? Mas que é possível. Beleza? E também esse administrador regional, que é indicado pelo governador, mas ele pode ser escolhido por participação popular, ele não pode ganhar mais que um secretário de Estado e ele tem que ter também a sua ficha limpa. É o que diz a lei, tá bom? A lei diz isso. Vamos lá na lei seca, sem comentário. Ela fala lá que esse administrador regional, tá bom? Ele não pode ganhar mais que o secretário de Estado e ele tem que ter a ficha limpa. Tá aqui, ó. Ele não pode, a remuneração dele não pode ser superior à de secretário de Estado, mas pode ser igual ou inferior. Pode ser igual ou inferior. Tá bom? Tranquilo? Não tem dúvida quanto a isso. É uma parte muito simples aqui que você vai fazer, que você vai acertar na sua prova. Agora vamos trabalhar aqui algumas questões de provas anteriores. Chegou a hora de você responder algumas questões sobre essa parte. Vamos lá. Essa questão aqui é de 2022, ela é quente, a respeito da organização administrativa, Ju. Vamos lá. Com vista à descentralização administrativa e à utilização racional dos recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida, só encheu linguiça. O Distrito Federal divide-se em município. Ora, já está errado, não pode se dividir em municípios, denominadas regiões administrativas na lei orgânica do DF. Isso aqui está totalmente falso, tá bom? Beleza? Não tem dúvida. Agora vamos para a próxima questão. Vamos para as próximas questões. A questão de número 2 aqui, ó. Vamos lá. Com referência ao disposto na lei orgânica, júri. No DF, a criação de uma região administrativa dá-se-á mediante decreto do governador, enquanto a extinção da região. Não, é mediante lei. Também está falsa, beleza? A respeito da organização do DF, assinale a correta. Vamos lá. Essa aqui é bem tranquila. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e a sede do governo do DF é Taguatinga. Não, não é Taguatinga, também é Brasília. Tá bom? O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento socioeconômico, buscará a integração com a região do entorno, em que se encontra Goiás. Olha só, essa questão aqui é interessante, né? Que ele buscará a região do entorno, mas essa parte aqui que se encontra Goiás é bem tranquilo, não há o que se comentar. Essa questão está errada, tá bom? Beleza? Tá errada. Depois D, o Distrito Federal compreende o espaço físico geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição, incluindo o seu entorno. Não, o entorno não é do DF. O DF é somente o quadradinho, tá bom? A criação e extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada por a maioria absoluta dos deputados distritais.
Isso aqui está correto. Parece bobo, mas não é, mas está correto, tá bom? Muito bem. Próxima questão. Vamos direto ao que pergunta, assinale a correta. A remuneração dos administradores regionais poderá ser superior às fixadas pelo secretário de Estado. Não poderá, está errada. Errada. B. A participação popular no processo do administrador será disciplinada através de decreto. Ora, a lei disporá sobre a participação. Então está errada. Está errada. Cada região administrativa do DF terá um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Muito bom, hein? Exatamente, terá um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Está verdadeiro. Tá bom? A última aqui, a criação ou extinção de regiões administrativas dar-se-á mediante lei aprovada pela maioria simples dos deputados distritais. Está errado aqui, somente o simples, tá bom? Maioria absoluta. Absoluta. Beleza? Vamos lá então. Com base na lei orgânica tal, julgue. A criação de uma região administrativa por lei aprovada de maioria absoluta dos deputados distritais, dispensa a aprovação de uma nova lei para a criação de conselho tutelar dessa mesma região. Sim ou não? Verdadeiro. Com a criação de uma região administrativa, automaticamente será criado um conselho tutelar, tá bom? Isso está na nossa lei orgânica, lá no seu artigo, parágrafo único do artigo 13, ó. Com a criação de uma nova região administrativa, fica automaticamente criado um conselho tutelar. Tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Questão de número 6. Vamos direto à pergunta aqui, para não enrolar, tá, pessoal? Ele enche um monte de linguiça, mas ele pergunta, julgue. É o que importa para a gente, é isso aqui, julgue. Conforme a lei orgânica, julgue, tá bom? Vamos lá. A criação ou extinção de regiões administrativas no DF somente ocorre por lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais, devendo cada região ter um conselho de representantes com funções tanto consultivas quanto fiscalizadoras na forma da lei. Verdadeiro, tá bom? Isso é verdadeiro. Muito bom. Vamos para a próxima questão agora, para você julgar as assertivas, tá bom? Vamos lá? Vamos julgar as assertivas. Ele pergunta: aos administradores regionais cujo processo de escolha contará com a participação popular, conforme disposto em lei, terão remuneração equivalente à do secretário de Estado. Então, olha só, ele não pode ter a remuneração superior, ele não pode ter superior, aqui está afirmando que ele vai ter igual, e diz que no processo de escolha contará com a participação. Não, a lei ainda não definiu, ela possibilita isso, tá bom? Então está errado. Depois, a extinção da região administrativa poderá ser efetuada por ato do governador, mediante consulta à população diretamente interessada. Não, é mediante lei, tá bom? Mediante lei. Aqui seria uma espécie de referendo. Depois, a incorporação, a fusão ou desmembramento de região administrativa cabe à Câmara Legislativa, independente de sanção do governador. Não tem que ter sanção do governador. Inclusive, a competência privativa dele, lá no artigo 15, inciso 2º. Tá bom? Adiante. Vamos avante. Cada região administrativa terá um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e um conselho tutelar com funções fiscalizadoras na forma da lei. Não, não é isso. É com a criação de uma nova região administrativa, cria-se um conselho tutelar automaticamente. Guarde isso, automaticamente. E por último, a criação de uma região administrativa dar-se-á
mediante lei aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. O que você me diz? Tranquilo quanto a isso? Muito bem. Então, o mais importante dessa aula é você guardar esse quadro aqui, tá bom? Você pode até fazer um print nesse quadro aí, tá? Você faz um print no seu celular ou no seu, que ele é importantíssimo. É o resumo dessa parte aqui, tá bom? Resumindo, sobre o administrador regional, ele é escolhido pelo governador na prática, mas a lei pode disporar sobre a participação de escolha. Eu posso ter uma lei que fale sobre isso. Ora, ele não pode ganhar mais que um secretário, ele tem que ter a ficha limpa. Quanto à região administrativa, ela integra a estrutura e cada região tem um conselho de representantes comunitários. Tá bom? Ela é criada ou extinta por lei de maioria absoluta aprovada pelos deputados distritais, mais de iniciativa do governador, e se criar uma nova região administrativa, automaticamente será criado um conselho tutelar. Beleza? Muito obrigado aí. Até a próxima. Um grande abraço e valeu!